Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de criação de sites do zero com o WordPress de forma totalmente gratuita. Nessa aula nós começaremos a construir a home do nosso site aí, da nossa pizzaria a Giro Pizza, beleza? Mas antes da gente continuar, como sempre, eu já vou pedindo aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos, aulas e cursos novos aqui no canal. E se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal de criação de sites do zero com o WordPress. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas dessa playlist dentro de uma sequência lógica, beleza? Bom, galera, então vamos lá. Então eu vou acessar aqui a home do nosso site. Então para isso eu vou vir aqui no menu lateral do dashboard do meu WordPress. Vem em páginas, todas as páginas. E aí eu vou vir aqui em home, editar com o editor de blocos. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir aqui a minha página aqui já com os blocos aqui do editor de blocos ou Gutenberg. Beleza. Então, para essa página aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um container, né? Eu vou adicionar um container aqui nessa página. E nesse container eu vou inserir uma imagem de fundo para a criação de um banner, da nossa Hero Section. Beleza? Que é a primeira parte aí do nosso site. Então vem aqui nesse bloco aqui, ó, nesse sinalzinho de mais, ele vai abrir aqui essas opções. O recurso que a gente vai utilizar é esse aqui, o Infobox, que é o do nosso plugin Spectra. Mas provavelmente, se for a primeira vez que você utilizar o editor de blocos, ou se você não tem utilizado esse recurso aqui de Infobox, ele não deve aparecer aqui. Basta você vir aqui e navegar por todos. Ele vai abrir essa janelinha lateral e aqui nos blocos do Spectra. Então, praticamente, a gente vai utilizar, gente, para a construção desse site, os blocos do Spectra. Beleza? Então, inicialmente, eu vou colocar aqui um container e um Infobox. Então, eu vou pegar aqui o container, vou arrastar para cá, para esse bloco. E aí, nesse container aqui, eu vou selecionar para ele ter uma única linha, uma única coluna. Então, seleciono esse container aqui. Aqui do lado, nós temos as propriedades aqui desse container, onde eu posso editar o container. Então, aqui, a largura do container, eu vou colocar a largura completa, full width. A largura do conteúdo, ele vem box, eu vou colocar em full width também, largura completa. Beleza? A tag HTML eu vou deixar aqui em div, né? Ele aqui tem outras opções aqui, article, section. No caso eu vou deixar em div. Visível, beleza. Aqui em estilo, né? Você tem em estilo, a gente vai selecionar aqui uma imagem para esse background. Então para isso aqui em tipo você tem a cor, né, onde você pode selecionar aqui. Quando você clica aqui, você seleciona uma cor para colocar aqui de fundo nesse bloco. Você tem a opção aqui de um gradiente, imagem e de um vídeo. Você também pode colocar um vídeo aqui como plano de fundo nesse bloco. O problema é que o vídeo ele consome recursos da sua hospedagem e isso pode prejudicar aí a performance do teu site, tá? Então tenha isso em mente, tá? Muito cuidado ao utilizar o vídeo auto-hospedado aqui no seu site. O que a gente vai utilizar aqui é uma imagem. Então eu vou selecionar aqui imagem. E aqui nesse quadradinho, tá vendo? Em Change Imagem, nesse mais, eu vou clicar aqui. Ele vai abrir essa caixa aqui, essa biblioteca de mídia. Vou vir aqui em enviar arquivos e vou selecionar o arquivo do meu computador. Selecionei aqui esse arquivo aqui, ó, essa imagem aqui, que a gente gerou lá no ChatGPT, quando a gente viu como criar conteúdos para o nosso site com o auxílio do ChatGPT.
Então, baixei essa imagem e vou subir ela aqui para o nosso site. Então, clico aqui em cima. Beleza, ela subiu aqui a imagem. Aqui você vai colocar um texto alternativo para essa imagem. Você vai dar um título, uma legenda para essa imagem, uma descrição, né? Porque isso aqui é importante para o SEO do teu site, ok? Nesse caso aqui a gente não vai se ocupar disso aqui agora, mas você, para um site real, você preenche essas informações aqui, ok? Então eu estou com aqui a imagem selecionada, venho aqui em selecionar. Ele vai inserir aqui a nossa imagem aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mexer no padding dessa imagem, tá vendo? Então aqui no caso, o que eu vou fazer? Vou desvincular o link aqui. No topo, eu vou colocar esse padding em 250. A mesma coisa na base, 250. Para ela pegar essa área toda aqui, tá vendo? Para ela ficar desse tamanho aqui. Show de bola. Aqui no caso eu vou zerar. Nas laterais eu vou deixar com 0. Beleza. E inserir aqui a nossa imagem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir um overlay aqui nessa imagem, né? Então aqui eu venho aqui embaixo em overlay type, venho aqui, vou selecionar uma cor, vou aplicar uma cor aqui a esse overlay. Vou aplicar aqui, deixa eu ver aqui, esse cinza meio preto. E aí aqui eu vou mexer na opacidade desse overlay. Então vou deixar ele com mais ou menos aqui em 50%, em 0,5. Vou deixar ele aqui em 0,5, porque a gente vai inserir alguns textos aqui dentro do desse nosso container, né? E aí, se a gente não colocar esse overlay, colocar a imagem, se a gente colocar uma imagem sem o overlay, os textos ficarão ilegíveis aqui, beleza? Então eu fiz essas alterações aqui, venho em salvar. E aí eu vou visualizar aqui o nosso site, né? Então eu vou vir aqui nessa opçãozinha aqui, ó. Ele vai abrir aqui uma nova guia com a visualização da nossa página. E aí o que ele está fazendo? Tá vendo que ele está colando, ele está ultrapassando aqui tanto as barreiras do topo quanto do rodapé? Então a gente vai ajeitar isso, porque eu quero dar uma margem, um respiro, tanto aqui no topo quanto aqui no rodapé. Então a gente voltando aqui para o site, vou vir aqui em Spacing, aqui nesse container, e eu vou dar uma margem, vou desvincular aqui os links, tá vendo? Porque se eu colocar aqui, deu uma margem de 10, por exemplo, ele aplica em todos os lados, tá vendo? Não é o que eu quero. Então, para isso, para eu aplicar em um lado só, eu vou desvincular ele aqui. E aqui no topo eu vou aplicar uma margem de 10. Na base, vou aplicar uma margem de 10 também. Vou em salvar. Venho aqui na visualização e vou atualizar a página. Beleza, ele já deu uma margem aqui embaixo, tá vendo? Mas aqui em cima ele ainda está ultrapassando, tá vendo? Então eu vou vir aqui e vou mexer mais um pouquinho aqui na margem do topo. Então em vez de 10 eu vou colocar um 20. Vou salvar. Vou atualizar aqui nossa view novamente. Ele ainda está ultrapassando, tá vendo? E aí eu vou acrescentando aqui, né? É uma questão de você ir testando. Então eu vou colocar um 30, vou salvar. Vou dar um refresh aqui na página novamente. Ela já desceu um pouquinho, mas ainda está acima, tá vendo? Então eu vou colocar aqui uns 40. Vou salvar. Beleza, ela já deu um espacinho aqui, tá vendo? Ela tem que descer mais um pouquinho. Então aqui no caso, vou colocar aqui com 50. Vou salvar. Vou atualizar aqui.
Beleza, ela já deu essa margemzinha aqui, tá vendo? Eu vou vir aqui em 45. Deixa eu ver que eu acho que ficou muito espaçado. Vamos testar aqui um 45. Vou atualizar. Beleza. Vou deixar aqui com 45 aqui em cima mesmo, porque ele já dá esse espaçozinho aqui, tá vendo? Ele já dá essa margemzinha. Aqui embaixo eu vou acrescentar mais elementos depois. Beleza. Colocamos aqui o container, a nossa imagem, e aqui dentro, agora acima dessa imagem, eu vou adicionar algumas informações. Então, para isso, eu vou utilizar um bloco aqui do Spectra, que é o Infobox. Então, vem aqui, arrasta ele para aqui, para cá, ele vai ficar no centro da página, tá vendo? Então, imediatamente, ele já abre aqui da lateral a aba de propriedades do Infobox. Então, o que eu vou fazer inicialmente aqui? Eu vou vir aqui em estilo, style, e vou alterar aqui algumas coisas aqui só para a gente conseguir enxergar aqui os elementos. Então aqui na cor do ícone, vou colocar aqui um verde só para a gente poder enxergar aqui, tá vendo aí? O ícone. E aqui na descrição também vou colocar aqui uma cor nessa descrição, só para a gente poder enxergar o texto aqui. Beleza, depois a gente vai ajustando. Show de bola! Acabei saindo aqui do Infobox. Vou editar aqui esse Infobox novamente. Vou clicar aqui em cima do bloco aqui, tá vendo? Ele abre aqui novamente a nossa página, a nossa aba de propriedades do bloco. Beleza, aqui em geral, no ícone, eu vou vir aqui em Select Source Icon e aqui eu vou selecionar, vou modificar o meu ícone. Então eu clico aqui, ele vai abrir aqui essa livraria de ícones, tá vendo? Eu vou digitar algo aqui como Shift. Eu queria uma folha, né? Folha em inglês é Shift, né? Eu queria uma folhazinha, né? Para colocar lá, mas ele não aparece aqui. Então eu vou tentar aqui um outro coisa, um outro ícone, o ícone de pizza. Beleza, ele me apresenta esse ícone aqui. Vou inseri-lo aqui, beleza, ele já fez aqui a alteração. Agora eu venho aqui em conteúdo. No conteúdo eu vou habilitar o prefixo. Tá vendo? Quando eu clicar aqui, ó, ele vai habilitar aqui um texto de prefixo, tá vendo? Então para a gente poder enxergar, eu vou vir aqui em estilo. E aqui no prefixo eu vou habilitar, eu vou colocar uma cor branca aí para a gente poder enxergar o nosso prefixo. Beleza. Aqui no ícone, na imagem, eu vou modificar a cor desse ícone, né? Então aqui em normal, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Aqui ele não colocou a minha cor, e eu vou colocar aqui uma cor amarela, que corresponde aqui ao meu... A paleta de cores que eu escolhi para essa pizzaria. Então vou selecionar aqui essa minha cor aqui, essa cor amarelinha. Vou copiar. Vou voltar aqui na edição e vou colar aqui essa cor. Colei, beleza, ele já alterou aqui. Show de bola. Agora esse prefixo aqui eu vou aplicar algumas configurações nele. Então o que eu vou fazer? É aqui em estilo? Não é aqui em estilo. Aqui no estilo eu vou escolher a tipografia. Então eu clico aqui em tipografia. E para esse prefixo eu vou colocar aqui essa fonte aqui, que eu escolhi para nossa conjunto de fontes. Eu escolhi esse conjunto aqui. Então para dar um destaque eu vou utilizar a fonte Railway.
Então eu venho aqui, tá vendo, em fonte family, eu clico aqui dentro, digito Railway, ele já aparece aqui para mim, tá vendo? Eu vou selecionar essa fonte. Aqui em peso eu vou colocar aqui um peso negrito, então eu vou colocar aqui uns 400, mais ou menos. Acho que não ficou legal, vou colocar aqui um 700, beleza, ficou melhor. Show de bola. E aqui nesse prefixo eu vou colocar aqui o título Giro Pizza, que é, no caso aqui, a marca aí da nossa pizzaria, beleza? Então aqui Giro Pizza. Aqui em font size. Não, aqui no font size não. Vou vir aqui em geral. E aqui no prefixo, tá vendo? Ele tá como spam, eu vou colocar ele como um título H1. Clica aqui no H1, beleza, ele aplicou aqui o H1 para essa minha pizzaria. Beleza. Agora aqui no Infobox, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa cor aqui. Vem aqui no estilo. Aqui no título, né? Aqui nós temos o prefixo e esse aqui é o título do nosso Infobox. Aqui no título, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a opção título. A cor eu vou deixar essa mesma cor aqui. A mesma cor que eu apliquei lá para o ícone. Ok? Ou melhor, não, no caso aqui, eu vou aplicar essa cor aqui, ó. Ela aqui não ficou legal porque está concorrendo com a fonte, então vou deixar aquele amarelo mesmo. Eu coloquei lá em cima. Então vou deixar esse amarelo mesmo, beleza. E aqui em tipografia, para o título eu vou utilizar essa fonte, a Playfair Display Negrito. Então vou clico aqui, ó, vou digitar Playfair, seleciono aqui a Playfair Display. O peso aqui eu vou colocar o negrito, um 700. Se bem que eu acho que não ficou legal. Então vou tirar o peso dela. Vou deixar como default. Beleza. E vou aplicar uma transformação a ela. Eu vou deixar todas essas letras aqui em maiúscula. Então vem aqui em transform, clica aqui nessa setinha, tá vendo? Vem aqui em uppercase. Quando eu clico aqui, ele coloca aqui tudo maiúsculo, beleza? E vou aplicar um título aqui para esse título, um título não, vou aplicar um H2 para esse título aqui. Então vem aqui em geral e aqui em tag de título eu vou selecionar aqui a opção H2. Beleza, ele aplicou esse H2 aqui a esse meu Infobox. O que eu vou modificar agora, vou abrir aqui meu bloco de notas. Para aquele título eu vou colocar essa descrição aqui, tá vendo? A melhor pizza artesanal do Rio de Janeiro. Então, vou copiar esse texto aqui, volto lá no site, vou selecionar esse texto aqui, ó, clico com o botão direito e venho colar com o mesmo estilo, tá? Você não vai clicar em colar, porque senão ele vai colar o texto de forma toda zoada aqui na página. Você vem aqui em colar com o mesmo estilo, porque ele vai manter o estilo aqui do texto que será substituído aqui abaixo. Então eu clico aqui, ele fez essa aplicação aqui, só que o H2 ele ficou muito grande. Então nesse caso aqui eu vou optar por um H3, que aí ele vai caber certinho aqui numa única linha, beleza? E por fim vamos editar aqui agora a descrição, ok? Então aqui na descrição eu vou deixar essa cor branca mesmo, ok? Vou deixar essa cor branca. Eu só vou mudar a tipografia. Então, eu venho aqui em Style, novamente, Estilo.
Vem aqui em Description, na descrição. A cor vou deixar em branco. Aqui na tipografia, para o texto, eu escolhi a Nunito Sans. É essa fonte que eu vou aplicar aqui para essa descrição. Então, clico aqui em Font Family, digito Nunito, ele já aparece aqui para mim, Nunito Sans. Beleza. Esse aí é a nossa descrição, beleza? Vou vir aqui no nosso bloco de notas aqui que eu fiz, eu já configurei esse texto aqui. Então vou copiar esse texto aqui, tá vendo? Volto aqui no site, seleciono esse texto aqui, venho aqui, clico o botão direito e venho colar com o mesmo estilo. Que ele vai colar aqui, tá vendo? Vem salvar. Se eu voltar aqui na nossa página e der um refresh, beleza, ele aplicou aqui o nosso infobox, tá vendo? Só que o que acontece? Eu tô achando que essa fonte, ela tá muito pequena, né? A gente pode ainda incrementar aqui esse negócio. Então aqui na description, em style, clica aqui em tipografia, aqui em font size. Se eu mexer aqui, ó, ela aumenta a fonte, tá vendo? Eu vou deixar aqui mais ou menos aqui, ó, nesse tamanho aqui de 28, vem salvar. Vou dar um refresh aqui na página. Opa. Beleza. Já ficou bem melhor. Uma outra alteração que eu vou fazer aqui é nesse ícone, tá vendo? Eu acho que o ícone ele fica meio perdido aqui nessa imagem de fundo. Então volto aqui novamente, aqui em Style, venho aqui em ícone imagem. Vou colocar uma cor branca a esse ícone. Beleza? Apliquei. Venho em salvar. Vou dar um refresh aqui na minha página. Show de bola. O que eu vou fazer também é dar uma margem aqui nesses componentes aqui, que eu acho que está um muito próximo do outro. Então volto aqui na edição. Então aqui, por exemplo, no título, se eu selecionar aqui, eu tenho a opção aqui de margem, tá vendo? Vou desvincular aqui. Não, ele acabou vinculando, né? Deixa eu ver aqui. Ele acabou vinculando. Então deixa eu desvincular. Vou aplicar uma margem de 20 aqui no topo. Vem salvar. Se eu atualizar aqui a página, ele já deu esse espaço aqui, tá vendo? Mesma coisa eu vou fazer com a descrição. Vou dar uma margem aqui na descrição. Então aqui no caso, a descrição eu vou dar uma margem de 10 aqui, que eu acho que já é o... Não, ele acabou diminuindo. Vou colocar aqui com 20. Salvar. Venha atualizar a página. Beleza, já ficou melhor, os itens já ficaram mais espaçados, tá vendo? Então aqui, gente, a nossa Hero aqui, ela já está praticamente pronta. O que eu vou fazer aqui é mexer um pouquinho na opacidade desse overlay aqui. Então vou selecionar novamente aqui o container, clico aqui no container para selecionar a aba de propriedades do container. Venho aqui em background do container e aqui em overlay eu vou aumentar um pouquinho esse overlay, vou colocar aqui em 0,55 mais ou menos. Em salvar, atualizo. Beleza. Eu acho que já ficou um pouco melhor. Outra coisa que eu vou ver é se tem como aumentar esse ícone aqui.
Então, vou novamente selecionar aqui o bloco de Infobox para abrir a aba de propriedades do Infobox. Aqui em estilo vem o ícone imagem. Eu acho que aqui em largura. Beleza, é aqui mesmo em largura. Eu mexo aqui, tá vendo, no tamanho desse ícone. Beleza, vem salvar. Vou ver se esse com 50 fica legal. Vem aqui novamente na visualização. Beleza, já ficou melhor. Acho que a imagem ainda ela tá muito concorrendo muito com texto. Vou voltar novamente aqui no container. E aqui em overlay, vou aumentar para 0,6. Vem salvar. Atualiza aqui a nossa página. Beleza. Eu acho que agora o texto ele já não fica sumido aqui com a imagem de fundo. Show de bola, galera. O nosso banner está concluído. Agora eu vou adicionar abaixo desse banner uma seção de apresentação da nossa pizzaria. Então vou voltar aqui no nosso editor e aqui abaixo desse banner vou colocar um novo container. Então arrasto esse container para cá. Novamente esse container vai ter uma linha, uma única coluna. Seleciono ele. E aí dentro desse container eu vou adicionar mais o Infobox. Então arrasto aqui o bloco de Infobox e adiciono ele aqui dentro desse container. Beleza? Show de bola. O que eu farei? Eu vou selecionar aqui o container. Nesse container aqui eu vou selecionar uma cor de fundo. Então ao invés de colocar uma imagem tal qual nós fizemos com a nossa imagem acima, eu vou colocar uma cor de fundo. Então eu vou vir aqui Color. Vou selecionar aqui essa cor. Aqui no caso, deixa eu ver aqui, consultar aqui a nossa paleta de cores. Ele não tem, então vou deixar em branco mesmo. Vou deixar esse fundo em branco mesmo, né? Ele já vem por padrão em branco, vou deixar aqui em branco mesmo. Beleza. Seleciono aqui o nosso Infobox e eu vou fazer as edições do nosso Infobox. Então, aqui na aba de propriedades em geral, eu vou ocultar o ícone, não vou utilizar ícone aqui. E aqui em separador, eu clico aqui e vou utilizar um separador. Vou utilizar aqui um separador sólido. E ele vai incluir esse separador aqui, tá vendo? Então aqui nós teremos o título, um separador e aqui a descrição da nossa seção de apresentação. Beleza? Então para começar eu vou editar esse Infobox. Então vou ver aqui no nosso bloco de notas, eu tenho um título aqui, eu vou colocar esse título aqui no nosso Infobox. Então eu copio aqui. Clico com o botão direito em cima desse texto selecionado, venho colar com o mesmo estilo. E ele aplicou aqui o nosso título. A mesma coisa em relação à descrição. Aqui no meu bloco de notas, eu vou pegar essa descrição aqui. Vou copiar. Volto aqui no texto, vou selecionar esse texto aqui com ele selecionado, clico com o botão direito em cima, venho colar com o mesmo estilo. Beleza, aí ele inseriu aqui o nosso texto. Agora eu só vou editar esse Infobox, essa seção aqui. Gente, uma coisa que eu esqueci é que eu vou inserir alguns botões de Call to Action aqui nessa página. Eu acabei esquecendo, tá vendo?
Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o bloco de botões de Spectre. Então eu vou clicar aqui e vou arrastar aqui para dentro. Ele acabou saindo fora. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele, escolher o nosso botão aqui dentro. Vou adicionar mais um botão aqui nessa lateral, tá vendo? Então vem aqui adicionar botão. Ele adiciona mais um botão aqui, tá vendo? E aí, mesma coisa. Vou editar esses botões aqui. Vou voltar aqui no meu bloco de notas. Para aquele primeiro botão, eu vou colocar esse título aqui, ó, V cardápio. Vou copiar. Aqui, clico aqui dentro. Eu coloco o mesmo estilo. E aqui é a mesma coisa. Volto aqui no meu bloco de notas. Naquele Call to Action 2, vou colar esse texto aqui. O fazer pedido. Colar com o mesmo estilo, fazer pedido. E agora eu vou editar esses textos aqui desses botões. Então vou selecionar esse botão aqui. Aí já abre a aba de propriedades desse botão. Eu já tenho aqui um preset aqui, tá vendo? Eu quero um botão arredondado, tá vendo? Então eu seleciono esse botão aqui. Beleza? Vem aqui em estilo. Aqui você também pode editar as bordas, né, desse botão, beleza? Você pode colocar a largura aqui da borda, ou o raio da borda, beleza? Eu vou deixar aqui com 30 mesmo, mas você pode mexer aqui. Se você quiser colocar 5, por exemplo, ele coloca o arredondamento em 5, tá vendo? Vou deixar do jeito que estava em 30, que era o que eu queria. Beleza? A cor desse botão eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. O texto eu vou modificar. O texto aqui normal eu vou deixar em branco, a cor branca mesmo. Vou alterar só a tipografia. A tipografia aqui eu vou colocar a Highway. Coloquei aqui a Highway. Vou aplicar um uppercase a esse texto. Então venho aqui em Transform, clico na setinha e venho em Uppercase. Para ele deixar em tudo maiúsculo, tá vendo? Beleza. Aqui no Hover, eu vou fazer uma alteração, tá vendo? O fundo desse botão eu vou deixar em amarelo mesmo, só que o texto eu vou modificar o texto, a cor do texto. Então aqui pro Hover, eu vou selecionar, vou clicar aqui. Eu vou selecionar essa cor aqui, tá vendo? Então quando eu passar aqui agora, tá vendo? Ele passa a ter essa cor aqui. E na borda, vou selecionar aqui a borda. A cor da borda, eu vou aplicar a mesma cor do texto. Essa cor aqui, tá vendo? Beleza, isso pro Hover. No normal, eu acabei aplicando pro normal. Pro normal, acabei fazendo confusão. Então aqui no normal, gente, eu vou colocar o branco. Beleza? Essa largura aqui eu vou aumentar para 2. Deixar aqui em 2. Beleza. 2. Agora sim, no Hover, aqui no Hover aqui embaixo, o texto eu vou deixar em preto. A mesma coisa em relação à borda, beleza? A cor da borda. Ou melhor, a borda eu vou deixar em 2 também, na cor preta. Beleza, então toda vez que eu passar o mouse sobre esse link aqui, esse botão, ele vai ter essa cor. Aqui nesse botão eu vou aplicar o inverso. O
O hover aqui eu vou colocar, vou deixar no estado normal aqui desse botão. E o normal desse botão eu vou colocar como hover nesse aqui, para a gente ter um contraste aqui. Então, primeiramente, novamente eu vou editar o texto desse botão. Então, eu vou selecionar aqui esse botão aqui, ok? Aqui em texto, em tipografia, família de fonte eu vou colocar a Railway. E vou aplicar um uppercase. Beleza, apliquei um uppercase nesse botão. Nesse texto aqui, eu vou deixar ele. Então, nesse texto aqui, no caso, eu vou fazer as alterações. Primeiramente, eu vou mexer no fundo aqui desse botão. Então, eu venho aqui em Background. Em Normal, eu deixo aqui com cor mesmo. Deixa eu ver um negocinho aqui, gente. Vou colocar aqui transparente. Eu acho que eu vou fazer uma coisa diferente do que eu tinha planejado. Eu vou deixar, então, esse fundo aqui transparente. Transparente. E no hover, eu vou aplicar um branco a esse botão. É isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar um branco aqui. Beleza. Fecha aqui. Agora aqui no texto, o que eu vou fazer? Eu volto aqui no texto. A cor do texto eu vou deixar em branco, no estado normal. Beleza. E no hover, eu vou aplicar um verde. Vou aplicar esse verde aqui, que é o mesmo que esse aqui. Beleza. Então, quando eu passo aqui, ó, show de bola. O que eu vou configurar agora? A borda desse botão. Então, venho aqui em Border. Vou colocar uma largura de 2. Nesse border aqui. Aqui na cor, no estado normal, eu vou colocar um branco. Beleza, coloquei um branco. E no hover, eu vou colocar um verde. Vou colocar esse verde aqui. Então, quando eu passo o mouse em cima desse botão, tá vendo? Ele já dá esse efeito aqui, tá vendo? Então, aqui é a opção de ver cardápio e fazer pedido. Show de bola! Vem salvar. Se eu atualizar aqui a nossa página, eu já tenho esses botões aqui, tá vendo? O que acontece? Ele não tem link. Então, para esse link aqui, ó, eu vou colocar um link interno da minha página. Eu vou colocar a página de cardápio. Então, eu vou clicar aqui nesse link aqui, tá vendo? Ele vai me direcionar para a minha página cardápio, que não tem nada porque a gente ainda não mexeu nela. Mas o que eu quero aqui é copiar esse link aqui, tá vendo? Então, eu vou copiar esse link. Volto aqui na edição do nosso site. Aqui em geral. Vem aqui em conteúdo. Ou melhor, vem aqui em presets. Acho que é aqui em presets mesmo. Não é em presets. Conteúdo. É aqui em conteúdo mesmo. Aqui no link, tá vendo? Nesse espacinho aqui do link, eu vou colar aquele link que a gente copiou. Colo aqui. Open New Window, ou seja, abrir esse link. Quando o usuário clicar naquele link, ele vai abrir a página em uma outra janela. Nesse caso, eu vou deixar desabilitado porque eu vou estar direcionando o usuário para uma página dentro do meu site. Beleza? Add no follow to link. Vou deixar desabilitado, vou deixar dessa forma, venho em salvar. Beleza. E aí, para esse botão aqui, eu vou colocar um link direcionando ele para o meu WhatsApp. Então, vou voltar aqui na minha página,
vou clicar nesse botão aqui que já tem o link do meu WhatsApp. Então, quando eu clico aqui, ó, vou copiar esse link aqui. Volto aqui na nossa página de edição, vou selecionar esse botão aqui agora. Beleza, inserir aqui o link nesse botão aqui agora, vou selecionar esse botão aqui agora e vou inserir o link do nosso WhatsApp. E aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar essa opção Open New Window, ou seja, abrir uma nova janela. Então, quando o usuário clicar nesse botão aqui, ele vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Como eu estou conduzindo o usuário para um local fora do nosso site, então eu coloco aqui essa opção de abrir em nova janela, beleza? Feito isso, vem aqui em salvar. Volto aqui na nossa página agora, volto aqui para a nossa página home. Beleza, se eu clicar aqui em ver cardápio, ele vai direcionar aqui para dentro do nosso site, para a nossa página de cardápio, beleza? Volto para home. E aí nesse botão aqui, ó, se eu clicar nele, ele vai abrir uma nova janela, uma nova guia, né, direcionando aqui para o nosso WhatsApp. Como eu estou abrindo aqui pelo computador, ele abre aqui o WhatsApp Web. Né? Ele pergunta se eu quero abrir o WhatsApp Web, né, para fazer o atendimento. No caso, se o usuário estiver no celular, ele direciona diretamente para o aplicativo do WhatsApp aí do usuário, beleza? Então, show de bola. Agora sim, essa parte aqui de cima está editada. Voltemos aqui para o nosso Infobox aqui embaixo para continuar o processo de edição. Então, vou selecionar aqui novamente esse Infobox aqui abaixo para abrir aqui a aba de propriedades dele. Aqui no título, vou vir aqui em Style, Título. Nesse título aqui eu vou aplicar essa cor aqui, ó. Então, clico aqui em cor. Vou aplicar essa cor aqui que eu selecionei para títulos. Então, clico aqui. Ele aplicou aqui a esse título. Voltando aqui em geral, se eu ver aqui em conteúdo, aqui em tag de título eu vou colocar um H2. Vamos ver se fica legal. Não, não ficou legal. Vou deixar em H3 mesmo. Beleza. Show de bola, volta aqui em estilo. E aí eu vou configurar agora o nosso separador. Então vou vir aqui em separador, tá vendo? Vou reduzir a largura desse separador por uns 5 mais ou menos. Deixar algo bem discreto. E vou aumentar a espessura dele. Beleza, deixei uma espessura aqui de 5. O que eu não gostei aqui é que ele não dá a opção aqui de arredondar as bordas desse separador, né? Mas, infelizmente, é uma limitação aqui. Para a gente mexer aqui nesse separador, para arredondar as pontas, nós teremos que fazer o uso de CSS. Mas tudo bem. Aqui nesse separador, eu vou aplicar agora uma cor diferente a esse separador aqui. Então, nesse separador, eu vou colocar especificamente, vou vir aqui em cor, vou colocar esse verde aqui mais escuro, tá vendo? Que eu utilizei lá para o nosso topo. Eu vou utilizar esse verde aqui para esse separador. E aqui na descrição, vou colocar o texto nessa cor aqui, que eu selecionei previamente para os nossos textos. Aqui em tipografia, vou colocar a Nunito Sans, que é a fonte que eu escolhi para o nosso texto. Nunito Sans.
E vou alterar aqui o tamanho dessa fonte. Eu vou deixar ela aqui mais ou menos... Opa! Mais ou menos aqui em 19. Beleza. Show de bola. Vou voltar aqui em geral. Vou vir aqui em conteúdo. Só que ele vai mexer em... não é o que eu quero. Vou deixar dessa forma aqui. Aqui no caso eu vou dar um Enter. Para dar mais um espacinho aqui, tá vendo? Show de bola. Vem em salvar. Volta aqui na nossa página, vem em atualizar. E assim tá ficando o nosso site, tá vendo? Então, show de bola. Ele aqui ele já tem uma margenzinha aqui em cima, tá vendo? E aqui nós temos a nossa... Temos aqui a apresentação aqui da nossa pizzaria, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir mais um call to action aqui embaixo. Então aqui em cima eu coloquei um call to action para ele ver o nosso cardápio, né, da nossa pizzaria, para ele fazer um pedido, né, via delivery. E aqui eu vou colocar um call to action para ele fazer uma reserva. Então vou ver aqui novamente o nosso site. Com esse nosso bloco aqui selecionado, com esse nosso container selecionado, vem aqui em botões, vou inserir um botão aqui abaixo. Beleza. Vou agora editar esse botão. Vou voltar aqui no nosso bloco de notas. E para esse CTA eu fiz esse texto aqui, que eu vou copiar. Vou voltar aqui e vou colá-lo aqui. Colar com o mesmo estilo, beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui tá vendo que quando eu passo o mouse aqui, ele entra no hover? Então eu vou fazer uma inversão, né? Essas cores aqui eu vou deixar no estado normal. E essa cor do estado normal eu vou deixar no hover. Beleza? Então eu vou vir aqui em estilo. Aqui no background, em normal vou deixar em cor. E aqui nessa cor, eu vou colocar esse amarelozinho aqui, tá vendo? Vou colar. Beleza. Colei essa cor. E aqui no hover, eu vou colocar esse verde aqui. Beleza. E aí, quando eu passo o mouse, tá vendo? Ele entra com a cor de hover. Vou alterar agora as cores do texto. Então, vou selecionar aqui a aba de texto. Aqui em normal, eu vou colocar essa cor aqui, que eu configurei nas configurações globais do nosso site lá nas primeiras aulas. Então vem aqui, texto. Beleza. Aqui em hover, eu vou colocar uma cor branca. Beleza? Aqui em tipografia, eu vou alterar a tipografia desse texto. Eu vou colocar aqui, como é o texto de destaque, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui a fonte, que eu sempre esqueço. A Highway. Eu vou digitar aqui Highway, ele já mostra aqui para mim, seleciono ela. Ele já faz a aplicação dessa fonte aqui para esse texto. Beleza. E por fim eu vou configurar a borda. Vou configurar aqui a borda, aqui vou deixar em sólido mesmo.
Vou colocar aqui a espessura dessa borda em 2. E aí nas cores dessa borda, aqui em normal, eu vou deixar nessa cor aqui mesmo. Em Hover, eu vou aplicar a cor branca. Beleza? Quando eu passo aqui agora, ou melhor, o branco aqui não está dando para a gente perceber, né? Então não adianta nada a gente colocar aqui. Então, nesse caso aqui, no Hover, eu acho que aqui não tem como a gente configurar transparência aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Então, no caso, eu vou aplicar uma transparência a esse branco aqui. Tá vendo? Seleciono aqui em cor, dou uma transparência. E ele fica dessa forma aqui, tá vendo? Belezinha. Agora, para a gente incrementar o negócio, eu vou aplicar uma sombra. Aqui é esse botão. Então, eu venho aqui em Box Shadow. Ele tem aqui alguns presets, tá vendo? Já configurados, mas aí a gente pode utilizar aqui também. Então, para essa cor, eu vou utilizar esse cinza aqui. Deixa eu ver esse cinza aqui se fica legal. Esse daqui. Vou utilizar esse cinza aqui. Beleza. Eu vou fazer o deslocamento aqui, tá vendo? Deslocamento horizontal. Aqui é o deslocamento vertical. Vou dar um blur nessa sombra. Deixa aqui mais ou menos aqui assim. O spread. Que é o espalhamento. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Para deixar algo bem discreto, tá vendo? Eu vou deixar dessa forma. Beleza. Vem salvar. E se a gente atualizar aqui a nossa página agora, a nossa home, nós temos aqui já o nosso call to action, beleza? Para finalizar, eu vou colocar o link aqui nesse nosso botão. Esse link ele vai direcionar para uma página interna do nosso site, que é a página de reservas. Então, eu vou selecionar aqui a página reservas, que também não tem nada porque a gente ainda não mexeu nessa página, mas eu só vou pegar o link dela, já vou deixar o link pronto. Vou copiar o link, vou voltar aqui. Aqui em geral, vem aqui em geral, no link, vou remover essa cerquilha e vou colocar o link da nossa página. Não vou habilitar a opção de abrir a nova janela, porque eu vou estar direcionando para dentro do nosso site. Vem em salvar. Se eu voltar aqui novamente para a nossa home, voltar aqui embaixo, temos aqui o nosso botão, tá vendo? Aqui no caso, uma coisa que eu esqueci de fazer é de aplicar a mesma configuração do blur, do box shadow, para o hover. E aqui eu acho que ele não dá essa opção aqui de copiar os valores, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte, vem aqui em hover, aqui em cor vou deixar com
6, né, que eu acho que é o que está lá em normal. Isso. Coisa vertical, eu vou deixar em 7. Deixar em 7, eu vou manter as mesmas medidas aqui também no rover. 7. O blur, aqui eu deixei em 19. Vou fazer o mesmo esquema aqui. E o spread eu deixei em menos 5. Beleza. Vou salvar. Se eu atualizar aqui a nossa página, se eu passar aqui o mouse agora, tá vendo? O blur, ele se mantém, tá vendo? Só muda aqui o estado aqui do link do nosso botão. Se eu clicar aqui nesse nosso botão, ele vai me redirecionar aqui para nossa página de reservas, beleza? Então, voltando aqui para nossa página home, nós podemos perceber que ela já começa a ganhar uma forma, tá vendo? Então, mais um ajuste que eu vou fazer aqui tão somente é dar mais uma margem aqui em cima do texto, da descrição. Então, vou selecionar novamente aqui o nosso infobox. Venho aqui em Style, em Description. Vou deixar essa margem aqui com uns 20. Vou salvar. Vou vir em atualizar. Beleza, ele já deu um espaçamento aqui maior em relação ao separador, tá vendo? Então, galera, a nossa home ela vai ganhando forma, tá vendo? Nós já temos a hero, né, banner do nosso site aqui já concluída. Nós temos a seção de apresentação da nossa pizzaria também concluída. E na próxima aula nós continuaremos aí a confecção aí da homepage da nossa pizzaria, beleza? Então finaliza essa aula por aqui. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique o WordPress para um amigo seu que queira aprender a criar sites, a criar páginas na internet, mas não deseja aprender programação. Indique o WordPress para ele, porque o WordPress é uma ferramenta livre, gratuita e que permite a criação de qualquer tipo de site sem a necessidade de conhecimento em programação. E claro, indique o nosso curso também, porque assim você vai estar ajudando a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, vai ajudar o maior número de pessoas possível no acesso a esse conteúdo e ao mesmo tempo você nos estimula a produzirmos cada vez mais conteúdo de valor referente a software livre de design gráfico e web design aqui para o canal, beleza? Então, forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.